É, vamos ter uma palavra de oração, porque nós não estamos reunidos, não é mais uma reunião. É o assentar-se aos pés do Senhor, é ouvir-lhe os ensinamentos como Maria fez, é nos voltar inteiramente ao Senhor, em gratidão, em adoração. Vamos ter um espírito em comunhão com o Senhor. Vamos esquecer as coisas que estão ao nosso redor. Vamos esquecer as atividades de hoje. Vamos olhar para o Senhor. Ele é digno, Ele está acima de tudo e de todos. Deixa tudo que você está fazendo. Coloque-se diante do Senhor. Ele sabe, Ele conhece os seus. Eu tenho certeza que Ele se alegra quando suas ovelhinhas se aproximam dEle. Vamos ter um tempo de oração. Vamos orar. Paizinho, nós nos alegramos quando, como igreja, podemos estar aos teus pés, quando podemos adentrar no Santo dos Santos, quando podemos nos assistir no trono da graça, é com temor, com reverência, que nós nos voltamos inteiramente somente ao Senhor. Esses poucos momentos nós queremos ser totalmente do Senhor. Queremos estar totalmente para o Senhor. Aquieta nosso coração. Faz-nos voltar para Ti e ouvir a Tua voz. Senhor, ensina-nos a Te servirmos. Transforma-nos em servos do Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, nesse momento nós queremos negar a nós mesmos toda a vontade carnal, mundana, egocêntrica. Queremos renunciar a nós mesmos, abrir mão daquilo que nós amamos, somente para estarmos contigo. Sabemos que não há nada melhor do que isto. Obrigado pela graça de sermos chamados para estarmos junto de Ti neste momento, Senhor. Muito obrigado. Que Teu Espírito possa ministrar profundamente ao nosso coração. Mais uma vez, estamos diante do Senhor, olhando para o Senhor, esperando do Senhor e desfrutando do Senhor. Senhor Jesus, obrigado. Tu estás conosco. Fala, Senhor, que os Teus servos Te ouvem nesta noite. Obrigado, Senhor. Nós Te amamos e Te somos gratos por tudo que Tu és para conosco. Tão paciente, tão misericordioso, tão longânimo. Muito obrigado, muito obrigado. Que a Tua graça nos ajude a prestarmos atenção, nos ajude a entendermos Tua palavra. Tua graça dilate o nosso coração para recebermos tudo que vem de Ti. Ah, Senhor, que Tua palavra possa transformar nosso viver. Que a Tua palavra nos ensine a vivermos para a glória do Senhor Jesus. Pai, enquanto Tu ministras a alegria, a paz e o amor reine em nosso meio. Muito obrigado por este precioso momento. Todo louvor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Página 19 do livro, página 19, item número 3, ok? Hoje é o 6º estudo que temos. É o 6º, tá bom?
Nós começamos, na verdade, no dia 16 de setembro. E hoje já estamos no dia 21 de outubro. Foi um mês e uma semana. Então, este é a sexta semana, tá bom? Abra sua Bíblia em Judas. Judas, antes de Apocalipse. Versículo 1. Judas 1. Alguém pode ler para nós? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. O apóstolo Judas, irmão de Tiago, eles eram filhos de José e Maria. Ele foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. Um homem com autoridade espiritual, santo, guerreiro. Ele combatia os hereges. Ele era um homem de poucas palavras, mas de palavras perfeitas, corretas, verdadeiras e algumas vezes duras, especialmente contra os falsos mestres, falsos profetas, homens que dissimuladamente introduziam heresias dentro da igreja, né? Versículo 4, comigo pode ler? Judas, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Irmão do Senhor Jesus, mas ele se refere a Jesus como único soberano e Senhor. Este foi um servo do Senhor Jesus. Eu fico impressionado com este homem. É um dos homens que eu admiro na Bíblia. Esta pequenina carta é uma carta de peso, de autoridade espiritual. Quem sabe um dia Deus nos dê a graça de estudarmos essa pequenina carta. Versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Nós estamos estudando sobre sermos servos. Faça um círculo da palavra servos. Aí também, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. A quem ele está escrevendo a carta? Aos chamados. Irmãos, a igreja é chamada pelo Senhor. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados à comunhão com Ele. É tão gostoso saber que nós não fomos esquecidos. Fomos chamados. Aí ele fala, amados em Deus, Pai. Amados. Os chamados, os eleitos são amados por Deus. Mais uma vez nesta noite, eu quero que você saiba que você foi chamado. Você tem uma responsabilidade. Ser luzeiro neste mundo, sal da terra, luz neste mundo. Você foi chamado para a glória de Deus. Você foi chamado para andar com Cristo, em comunhão com Cristo. Não esqueça, você tem um chamado para ser servo do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça, você é alguém chamado, eleito. E também você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Que gostoso, meus irmãos, sermos esse povo
especial, eleito, escolhido, povo de propriedade exclusiva, 1 Pedro 2,9. E aí fala, guardados em Jesus Cristo. Que segurança nós temos no Senhor. Que segurança. Nós somos guardados, guardados. Então tem 3 verbos aqui, chamados, amados e guardados. 3 verbos de peso para a igreja. Igreja, não esqueça disto. Não esqueça. E aí, a oração, que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados, que não falte no seu coração misericórdia para com os fracos, para com aqueles que falham com você, para aqueles que te colocam numa fria. Que não falte misericórdia no seu coração, para que você não seja uma pessoa que fala mal, que julga, que você não foi chamado para ser juiz, para julgar quem quer que seja. Que haja misericórdia no seu coração. Que haja paz. Irmãos, como é preciosa a paz de Cristo. Essa paz guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. A paz é dada pelo Senhor. A paz é o próprio Senhor. Ele é a nossa paz, Efésios fala. E o amor. Nós não podemos viver sem amar o que está ao nosso redor. Amor, noite e dia, todos os dias, para com todos. Não importa quem seja. Você foi chamado para amar. Para amar. Então, que a misericórdia, a paz e o amor nos sejam multiplicados. Queira isto no seu coração, abundante, ininterruptamente. Essas 3 coisas, misericórdia, paz e amor, que nunca falte na tua vida, no dia a dia. Em nome de Jesus. Bom? Ok, nós vamos começar a leitura aí, o perigo da liderança de pedestal, uma liderança humana, uma liderança carnal, uma liderança mundana, que não é a liderança que Deus quer na igreja dele. Alguém pode começar a ler? Eu posso ler, pastor. Uhum. O perigo da liderança de pedestal. Alguns teólogos reformados do século XX foram muito incisivos em denunciar o perigo da liderança de pedestal, onde o líder cristão se torna mais um governante do que um servo com a toalha e a bacia. A. W. Tozer, em The Prince of Neglect, alerta: quando a liderança da igreja é definida pelo desejo de influência e reconhecimento, e não pelo caráter de Cristo, a igreja se torna indistinguível do mundo. Uhum. Esse livro do Tozer, The Price of Neglect. Neglect é negligência. O preço da negligência. O preço do descuido, do desleixo. É o tema do livro que o A.W. Tozer escreveu, né? Quando a liderança da igreja é definida pelo desejo de influência e reconhecimento, e não pelo caráter de Cristo, a igreja se torna indistinguível do mundo. A igreja se torna como do mundo, quando na igreja as pessoas querem aparecer. E olha, muita liderança alimenta isto, apresentação disso, apresentação daquilo. Às vezes eu percebo que as pessoas gostam de estar na frente, sabe? Querem aparecer, né? E esse tipo de coração não bate com o coração de servo, tá? Cuidado, a igreja promove muito, muito o estrelismo, sabe? Quando uma pessoa começa a despontar, começa a ler bonito, a falar bonito lá na frente,
Olha, é impressionante como as pessoas elogiam, né? Apreciam. Cuidado, irmãos, esse não é o Espírito de Cristo, tá? Cristo nunca buscou para si glória neste mundo. Ele sempre foi humilde, tá? Quando ele curava, ele falava, ó, não fica falando por aí não, sabe? Jesus não queria holofote para ele. Nós queremos seguir o Senhor. Devemos tomar cuidado na igreja quando nós queremos aparecer. Muito cuidado, muito cuidado. Quando nós queremos pregar para aparecer, cantar para aparecer, dar testemunho para aparecer, dar avisos para aparecer. Cuidado. Esse tipo de liderança é carnal, é mundana. Não é a liderança que nós queremos, que Cristo quer. Tá bom? Continuando. O teólogo americano do Norte, Timothy Keller, por sua vez, ressalta que muitos líderes hoje buscam mais a admiração das massas do que a aprovação de Deus. O problema não está no desejo de liderança em si, mas no tipo de liderança que desejamos. Se queremos ser líderes para ser exaltados, então já caímos na tentação que destrói os ministérios e corrompem corações. Ego transformado, página 56. Irmãos, nós estamos tratando de uma coisa que não dá nem para disfarçar. Todos nós temos uma tendência egocêntrica, se nós não temos vida de cruz. Todos nós, de uma maneira ou de outra, gostamos de chamar a atenção para nós. No vestir, no falar, no fazer, né? Às vezes nós fazemos para sermos vistos. Nós falamos para cativar as pessoas. Nós vestimos para sermos admirados. E assim por diante. Esse negocinho está na natureza humana. Se não houver cruz, aonde quer que formos, nós que vamos querer aparecer. Né? É tão natural desde criança tomarmos banho, colocarmos uma roupa, passarmos um perfume, pentearmos o cabelo. Não que seja errado. Precisa tomar banho. Mas cuidado com a motivação. Sempre é uma motivação egocêntrica. Estou falando isso para você ficar atento na sua vida. Que você não viva para você, por você. Não faça as coisas por causa de você. Temos que aprender o caminho da cruz, meus irmãos. Temos que aprender. E no dia a dia Deus quer nos ensinar. Tá bom? Comece em casa. Cuidado. Será que você está chamando a atenção? Muita gente murmura, reclama com qualquer coisinha porque está chamando a atenção para si. Cuidado. Tudo que está voltando você para você mesmo, tome cuidado. Tome cuidado. Porque isto é impedimento para você ser feito um servo de Cristo. Tá bom? Não é este o caminho. Não eu, mas Cristo. Vamos lá. Alguém mais pode ler? Esse espírito de exaltação pessoal, presente em muitos líderes eclesiásticos modernos, gera disputas internas, competição entre ministros e a perda da essência do evangelho. Em vez de conduzir o povo de Deus ao serviço e à humildade, esses líderes que adotam um modelo de comando centralizado acabam perpetuando o espírito de domínio. Misericórdia. Eu convivi a vida toda entre líderes e há ciúmes, há complôs, há traições entre líderes. Eu vivi muitos anos em denominação. Eu sei o que é isso. Eu vi, eu senti. Eu mesmo fui um competidor. Quando nós não temos a cruz, nós queremos o pedestal, o poder, a glória. Eu não condeno as pessoas. Eu só desejo que elas conheçam a cruz e o Cristo da cruz.
para abrir os olhos para a insensatez e loucura de querer ser o centro, de querer ser o astro, de querer a glória para si. É doença. É doença. A cruz cura essa doença da teomania. E o que nós precisamos na igreja são de líderes servos, curados, libertos de si mesmo. Líderes servos, parecidos com Jesus Cristo, que não tem nada a ver com o modelo do mundo. Deixa isso entrar no seu coração e comece a praticar a liderança na sua casa, ou onde quer que você trabalhe ou esteja. Comece a ser líder. Comece a ser servo. Um líder servo. Faça para a glória de Deus. Mais um pouquinho. John Piper, em Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, denuncia esse problema. Pastores não são CEOs. O púlpito não é um trono. A liderança cristã é um chamado ao autoesvaziamento, não à autopromoção. Pastor Glênio, ele tem uma graça de Deus para colocar as coisas de maneira muito sucinta, mas direta e clara. Eu gostei muito desse livro. Não tem enrosco e não tem embromação. É curto e grosso, claro, direto, muito bom. Tem peso, tem verdade, né? E eu gosto muito mesmo, sabe? Desse livro tão resumido, mas tão de peso, né? E vocês não deixem de orar por mim, para que eu seja um servo, para que a misericórdia de Deus possa me guardar de ser alguém fora do padrão de Deus. Deus tem trabalhado muito ao meu coração, no meu coração, e eu estou muito feliz em poder aprender isso que Ele está nos ensinando através desse livro. Eu penso ser esse estudo de grande valia. Se todo mundo aprendesse isso e vivesse isso em casa e na igreja, tudo seria bem diferente, bem diferente. Eu tenho esperança que a CBR seja uma igreja cheia de servos, homens humildes, mulheres humildes, que fazem para a glória de Cristo, não para si mesmo, não para si mesmo. Vamos para o número 4 aí, que é o que nós precisamos. Alguém pode ler? A solução, o modelo da cruz de Cristo. Se o modelo do mundo e da cultura imperial trouxe corrupção à liderança cristã, qual é a solução? O Novo Testamento apresenta uma resposta clara, o modelo da cruz. A verdadeira liderança cristã não busca notoriedade ou comando, mas segue o exemplo de Jesus, que disse: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Marcos 10, 45. Esse versículo é muito importante, né? É o modelo de Cristo. É o modelo de Cristo. E o modelo de Cristo tem cruz. Cruz. Cristo e cruz não separa. Não separa. Você quer seguir Cristo? Tem cruz. Quando ele disse, segue-me, é pela senda do Calvário. Caminho apertado. Apertado. Cada vez mais eu fico menos impressionado com as dificuldades, com as tribulações. E isso me traz mais esperança. Quanto mais difícil, mais eu vejo que estamos no caminho certo. Quanto mais folga, conforto, mais perigo. Mais perigo. Tá? Vamos ver sempre o modelo da cruz, que é o modelo de Cristo. Sempre, sempre. Continuando a leitura. John Stott
ainda enfatiza com firmeza essa verdade em A Cruz de Cristo. A cruz não é apenas a base da nossa salvação, mas também o modelo para a nossa vida e liderança. O poder cristão não se manifesta na exaltação pessoal, mas no sacrifício por amor. Eu gostaria que cada um dos irmãos não esquecesse da centralidade da cruz na sua vida. Quem dá importância à cruz está dando importância ao Senhor Jesus. A cruz é preciosa para nós no dia a dia, porque pela vida de cruz, a vida de Cristo se manifesta em nós. Você quer conhecer Cristo? Vida de cruz. Você quer seguir a Cristo? Vida de cruz. Você quer servir a Cristo? Cruz. A cruz é a chave, é essencial. Não se faz cristão, não se faz servo sem a cruz. Cristo é modelo disso. Ele se tornou servo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2. Então, eu gostaria que cada um de vocês tivesse bem vivo a respeito da cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia a dia e segue-me. Então, irmãos, a cruz é parte diária da vida de um servo, de um cristão, de um filho de Deus. Tá? O modelo da cruz. Não se esqueça. Alguém mais pode ler? A cultura? A cultura do poder e da notoriedade sempre foi uma tentação para a igreja. Desde os discípulos de Jesus, que disputavam por posições de liderança, até a influência de Constantino e a mentalidade imperial, o cristianismo constantemente enfrentou o perigo de substituir a cruz pelo centro. No entanto... Cetro. Continua? Sim, substituir a cruz pelo cetro, que é pelo cetro. O poder do rei, do líder. No entanto, o chamado de Cristo é radicalmente diferente. A liderança cristã não se mede pelo comando, mas pelo serviço. Como diz Dietrich Bonhoeffer, a verdadeira grandeza do reino de Deus é carregar a cruz, não buscar a coroa. Uhum. Que coisa legal, né? A verdadeira grandeza no reino de Deus é carregar a cruz. Gostei muito dessa frase, sabe? A gente pensa que a cruz é ruim. Não. É um privilégio viver a cruz. Poucos vivem, mas esses que sabem o valor dela, de carregá-la, de morrer para si, sabe do valor que isso tem. Às vezes o crente está atrás de tantas coisas, esquece do essencial, do fundamental para a vida cristã: carregar a cruz, tomar a cruz. Tá? Isso sim tem valor no reino de Deus. Se a igreja deseja ser fiel ao seu Senhor, deve rejeitar o modelo do mundo e abraçar a humildade da toalha e da bacia. Esse é o único caminho para uma liderança verdadeiramente cristã. Eu, pessoalmente, digo amém. Eu concordo plenamente com essas palavras. Hoje, eu não vejo outra possibilidade de ser um servo de Cristo fora da cruz. Não vejo. E não vejo nenhuma possibilidade de ser chamado de servo se não for uma pessoa crucificada. Tá? Então, eu gosto muito dessa ideia de servir por meio da cruz, por uma vida de cruz.
Porque se não tiver, todo líder corre o risco de querer a glória para si. Todo aquele que pega o microfone e vai falar e quer glória para si, é porque não tomou a cruz. O ideal é que cada um que for falar seja verdadeiramente um crucificado. Que nesta igreja, todos que forem servir possam estampar a cruz de Cristo, uma vida crucificada. Isso é importante, irmãos. Sem cruz, não há como ser servo. Tá? E é isso que tem importância. Deus vê isto no reino dele, tá bom? No reino dos homens, eles veem a aparência, eles veem a competência, os talentos, né? Aí já logo, ele vai ser isso, vai ser aquilo, vamos colocar ele para liderar aqui, liderar ali. O homem vê a competência humana, Deus vê a fraqueza humana. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração de servo. Tá? Isso é importantíssimo. Alguém pode ler esse poema aqui? Na cruz me encontrou? Posso começar, pastor? Posso ler o primeiro aqui. No monte rude, escurecido, ergueu-se a cruz do Redentor. Ali o justo foi ferido. Tomou meu fardo, dor e dor. Ali cessou minha vaidade. Morreu meu velho coração. E a graça em santa liberdade me trouxe a luz da redenção. Amém. Mais alguém pode ler? Posso ler. A cruz não foi mero martírio, nem só exemplo de sofrer. Foi sacrifício expiatório, justiça eterna a se cumprir. O sangue ali verteu vitória, lavando o réu de toda culpa. E a antiga e trágica memória foi pela cruz, enfim, sepulta. Réu, aí aparece a palavra réu, uma palavra jurídica. Quando a pessoa está no tribunal, está sendo julgada, ela é chamada de indiciado, está sendo investigado, julgado. Mas quando o juiz declara réu, declara culpado, e a pessoa usou a palavra réu, uma pessoa que já está condenada, que já tem culpa, que já vai receber a pena. Tá? Lavando o réu de toda a culpa. E eu gosto dessa verdade, sabe? Ele vai lavar aquele que tem culpa. Ele vai perdoar o pecador. Muitas vezes o crente não tem a verdadeira, a noção correta das coisas. Então, aparenta que nunca peca, que não tem pecado. Opa, desculpa. Cuidado, irmãos. Cuidado. Evangelho é para gente que é réu, que é pecador, que merece a morte. A graça é para gente assim também. Tá bom? Quando você verdadeiramente é salvo pela graça, você sabe que você não é melhor do que ninguém. Você sabe que merecia o inferno. Você sabe. Quando você sabe quem é e conhece a graça de Deus, você é uma pessoa muito grata a Deus. E não tem mais coragem de se gabar diante de Deus ou de quem quer que seja. O verdadeiro salvo é uma pessoa alegre e agradecida e humilde. E não se esquece que Deus tirou lá do lamaçal, lá da podridão. E se está hoje numa igreja, está em Cristo, é uma nova criatura. É tudo pela graça de Deus, pela bondade e misericórdia de Deus. Tá bom? Vamos lá, alguém mais pode ler? Eu posso ler, pastor. Na cruz o céu beijou a terra, e a paz brotou do peito aflito.
O Filho ao Pai por mim se encerra, o Deus bendito e o mal maldito. Ali morri, fui sepultado, com Cristo em dor crucificado, e ao ressurgir, ressuscitado, de todo mal fui libertado. Amém. Palavras de pessoas regeneradas, de pessoas que saíram das trevas para a luz, de pessoas que conheceram o poder da cruz, do Cristo ressurreto. O verdadeiro salvo tem um linguajar peculiar, parecido. É o linguajar do crucificado. Sempre, sempre voltado à cruz. Tá? É interessante. Cada vez mais eu começo a distinguir quem realmente é regenerado e quem não é, pelo linguajar. Vamos lá, alguém mais quer continuar lendo? Na cruz não há vanglória vã, não há espaço para altivez, mas graça pura, soberana, que vence a morte de uma vez. Se todo mundo me ofendesse e a solidão me envolvesse em dor, a cruz de Cristo me bastasse, pois nela encontrei meu Senhor. Amém. Pois nela encontrei meu Senhor. E é verdade isso. Deus nos amalgamou, nos colou, nos uniu a Cristo naquela cruz. Nós morremos com Ele. Que união é essa, meus irmãos? Nós somos sepultados com Ele e ressuscitados juntamente com Ele. Agora Ele vive em nós. Isto é encontrar Cristo, viu? Isto é encontrar Cristo. Não alguns testemunhos mirabolantes que voam aí, fala cada coisa. Não. Encontrar Cristo é nessa simplicidade por meio da cruz. Ele vive em mim. Ele vive em nós. Eu estou nele. Eu permaneço nele. Né? Eu vivo para a glória dele. Tá bom? Última estrofe aí. Ó cruz bendita, amor profundo, mistério eterno e redentor. Ali o Cordeiro Imaculado fez-se maldito em meu lugar. E ao contemplar teus cravos santos, meu coração se dobra e canta. Não vivo mais, foi consumado. Cristo é meu tudo, meu altar. Aleluia. Amém. São palavras de um regenerado, de uma pessoa salva. E eu fico tão feliz quando ouço pessoas assim, salvas, sabe? Às vezes no congresso, em alguns lugares, a gente não precisa falar muita coisa. A gente sente no espírito que esse é um irmãozinho em Cristo Jesus, sabe? É interessante. Num dos primeiros congressos que eu fui, o pastor lá do Nordeste, que eu não conhecia quase, ele, quando me cumprimentou, ele falou assim: eu sei que você é um dos nossos, eu sei que você é um de Cristo. A gente nunca tinha conversado, mas o Espírito testificou, né? E é verdade. Muitas coisas são testificadas no nosso espírito. Eu tenho percebido isso, sabe? Uma pessoa verdadeiramente regenerada, a gente sabe que é. É diferente. É diferente, né? É maravilhoso. Vida cristã é maravilhosa. Ser de Cristo é maravilhoso, irmãos, tá? E vamos, então, sempre lembrar do modelo do homem, que é poder, glória, vanglória, prestígio, domínio. Esse é o modelo que nós devemos esquecer. Sempre vivemos esse modelo, sempre desejamos esse modelo, sempre escolhemos esse modelo, mas agora não mais. Agora, modelo de Cristo, servo de Cristo, glória para Cristo, não para nós, não eu, mas Cristo. Esse é o modelo. Eu quero muito que nós aprendamos isso, tá bom? Abra sua Bíblia, João 13. Abra sua Bíblia. João 13. Eu gostaria que alguém lesse do 8 ao 10. João 13, do 8 ao 10.
Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aham. Falando de Judas, que não estava limpo. Quem já se banhou, não precisa banhar outra vez. Está tudo limpo, disse Jesus. Vós estáis limpos. Disse Jesus nesse texto aqui. Mas eu quero perguntar para você. Você já se banhou? Você está limpo? Hoje eu não tomei banho. E eu não vou tomar banho. Estourou um cano aqui, estamos sem água. Mas eu estou limpo. Jesus falou: vós estáis limpos. E eu estou limpo. E você? Já se banhou? Em Cristo já, mas também não tomei banho ainda hoje, não. Mas eu vou tomar. E eu não vou hoje. Outra pergunta. Você se sente totalmente limpo? Banhado? Sim ou não? Sim? Você pode dizer com toda convicção que você é salvo? Nesse texto que o Valtinho leu, Jesus deixa claro que todos os 11 discípulos estavam limpos, menos Judas. Menos Judas. Todos estavam purificados, limpos. Quem já banhou, não precisa banhar-se outra vez. Já está livre, limpo dos seus pecados, purificado. Necessita somente lavar os pés com os pecados que vão pegando neste mundo. Mas o coração, a vida, está lavada pelo sangue. Uma vez, lá naquela cruz, fomos lavados, fomos justificados, somos purificados e continuamos puros, limpos, justificados. Sim ou não? Sim? Sim? Uhum. Palavra de Jesus, não estou inventando. Vós já estáis limpos. Aqui, esse texto de hoje, nós estamos vendo aqui. Agora deixa eu continuar. Nós sabemos que nós não podemos pecar. Certo? Você sabe que não deve pecar. Sim? Agora, a minha pergunta. Mas você peca? Sim? Faz em positivo ou negativo? Tá com vergonha? Por quê? Aqui, uma pessoa que peca, que pecou hoje, está limpa? Sim ou não? Sim ou não? Uma pessoa que pecou hoje, que foi purificada pelo sangue lá na cruz, foi justificada, mas hoje cometeu um pecado. Está limpa? Sim ou não? Sim, Ela se pastor. arrependeu, né? Se ela se arrependeu, aí tirou a poeira dos pés. Entendi. E tá limpa. Tá.
quando o Espírito Santo começa a revelar as Escrituras, nós podemos ver o coração de Deus que se preocupa conosco a respeito da purificação, a respeito da salvação. Muita gente começa a ser atingido pelas setas inflamadas do maligno e começa a ter dúvidas, começa a ficar com medo se vai ou não vai para o céu. A obra da cruz, eu tenho pregado recentemente, que ela é eficaz. Não vai ter outra cruz. Que você pode crer que você foi purificado. Ainda que você tenha pecado hoje, a purificação já foi feita. Ninguém vai tirar isto. Deus já te justificou ali com o sangue da cruz. Agora, se você pecou, aí são outros 500. Falamos semana passada sobre lavar os pés. Nós devemos, como Vanessa disse agora, nos arrepender e confessar. Por quê? Porque temos medo de castigo? Não. Por quê? Porque temos medo de não ir para o céu? Não. Por quê? Porque nós não queremos perder a comunhão com Jesus. Poucos crentes sabem, mas uma das melhores coisas para um cristão é a comunhão com Jesus Cristo. Jesus nos ensina isso lá naquela cruz. Quando ele perdeu a comunhão com o Pai, esse foi o maior desespero. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Este foi o cálice, este foi o castigo, este foi a maior dor que ele sofreu. O cristão verdadeiro, ele nunca quer perder a comunhão com Jesus Cristo. Por isso ele se arrepende. Por isso ele confessa seus pecados, mas ele já está purificado. O sangue já o purificou. Tá? Ele vai confessar esse pecado que ele cometeu hoje. E vai abandonar esse pecado porque ele não quer perder a comunhão. Vamos ler. Alguém pode ler 1 João 1,7? 1 João 1,7. Alguém? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Vendo quantas... Tem um monte de passagens, meus irmãos, não vamos ler. Mas Deus quer que você creia que aquele sangue já te purificou de todo o pecado. Ele tirou toda a dívida que era contra nós, inteiramente encravou na cruz, Colossenses 2. E assim por diante, muitas vezes Deus repete para que você não deixe de crer, para que você não caia nas ciladas do diabo. Tem crente que de tanto pecar, de tanto ser atacado por Satanás, ele suicida porque acha que não tem mais jeito. Irmãos, há perigos quando você não crê na obra da cruz. Sábado eu vou falar um pouquinho isso sobre a armadura de Deus, como Deus quer que você creia de todo o seu coração na obra da cruz. Tá? Colossenses 1:20, alguém pode ler? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, são versos bíblicos que nos trazem segurança, que nos dá confiança. Esse sangue da cruz é toda confiança para nós, é proteção contra os enganos de Satanás, contra as dúvidas, contra o medo, contra a incerteza. Tá? A Bíblia é muito clara. Deus não quer que você viva mais ou menos com medo, mais ou menos com certeza. É convicção, é certeza. Fomos purificados, fomos justificados. Nós não precisamos temer. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Você começa a ver convicção, meus irmãos. Não são palavras mais ou menos
que te deixa inseguro. Se você entender a palavra pelo Espírito, você vai ver que a convicção, a firmeza. Versículo 1. Quem pode ler? Versículo 1 e também leia o versículo 9. Romanos 5, 1 e 9. Rapidão. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Ele fala mais ou menos, se a gente for justificado, às vezes a gente tem paz, às vezes não, mais ou menos. Sim, é isso que ele fala? Não. Temos paz com Deus. Convicção. Fato. Algo concreto. Tá? Quando você é justificado pelo sangue, pela fé no Senhor, na obra do Senhor, você tem paz com Deus. Você está reconciliado com Deus. Você é amigo de Deus. Você não precisa mais temer a Deus, ficar com medo de Deus te lançar no inferno. Não, você pode abraçá-lo como amigo, como pai. Essa convicção que Deus quer dar para você como filho, como cristão. Entende? 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus sabe que a gente ia ficar, será? É mesmo? É verdade? Muito mais. Entende? Palavras de peso, de convicção. Palavra que faz o nosso coração se aquietar. Amém. Que bom. Obrigado, Senhor. Eu creio, Senhor. Quando o crente peca, o cristão peca, o diabo vem trazer dúvidas quanto à salvação e muitas coisas mais. Quanto a impurezas. Mas Deus permite que nós passemos por isso. De vez em quando eu peco, me vem uma tristeza. Nossa, eu não tenho vontade de conversar com a Megumi, com o Josh, com ninguém. Quero ficar no meu canto, quero chorar, fico arrependido, fico ali. Por quê? Para mim, isso é misericórdia de Deus. É um chamado à comunhão com Ele, para que eu possa sentir o peso do pecado, me arrepender, confessar e voltar para o Senhor. Entende? Por isso sentimos tristeza quando nós pecamos, né? Não precisamos ficar com medo, mas mesmo que haja essa tristeza, meus irmãos, é porque Deus quer trabalhar conosco, tá? Deus quer falar conosco. O pecado é algo muito sério. Muito sério. Quando nós pecamos, nós perdemos alegria, perdemos paz, perdemos comunhão, ficamos com vergonha. E essas coisas começam a fazer parte da nossa vida. E Deus deixa a gente ficar ali, amuadinho, para a gente chegar ao arrependimento, sabe? Isso é permissão de Deus. A tristeza depois do pecado é para que Deus toque o nosso coração para a gente voltar para Ele. O problema é que muitas vezes, mesmo assim, tem crente que não volta. Continua no pecado. Aí a coisa vai complicando. 2 Coríntios, capítulo 7, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 7, de 9 a 10. Vamos ler, 2 Coríntios 7, 9 a 10. Alguém? Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte.
Produz arrependimento. Produz arrependimento. Eu me lembro que quando eu pequei, eu passei muito tempo triste demais. Hoje eu entendo que foi para que eu pudesse me arrepender sinceramente diante de Deus. Diante de Deus. Tá bom? Isso é importante, meus irmãos. De duas, uma. Quando você peca, ou você se arrepende e volta para Deus, ou você permanece no pecado. Não se arrepende. Aí o coração vai endurecendo. Você vai sendo enganado, vai ficando cego, e há uma hora que não tem mais volta. Pecado é coisa séria. A Buchanan sempre falava isso. Tá? Então, de duas, uma. Ou você se arrepende, confessa e abandona, ou você vai endurecendo até a morte. Tá? Aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia, Provérbios fala. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Um crente que está no pecado, ele patina. A vida dele é a mesma. Passa décadas na igreja, não muda nada. Dá para saber quem está vivendo em santidade e temor. A pessoa está renovada. A pessoa tem comunhão com o Senhor. A pessoa está crescendo no temor do Senhor. Não é aquele crente que tudo é igual, tudo a mesma coisa, toda semana, mesma cara, mesmo... Não, não é. Não é. Tá bom? Dá para saber. Dá para saber. Eu gosto muito quando Deus está trabalhando com o irmãozinho que está no pecado, moendo o bichinho, sabe? Deixando ele sofrer para ele poder voltar. Tá? Quando não há isto, a pessoa vai se endurecendo, ela é enganada. Hebreus, capítulo 3, abra sua Bíblia, Hebreus 3. Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Alguém pode ler? Posso ler, pastor. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado vai endurecendo, secando, matando a pessoa. Como um câncer. Pouco a pouco vai corroendo e matando uma pessoa. Se não houver arrependimento e confissão e abandono, só tende a piorar. Se você tem algum pecado escondido, cai fora. Se arrependa, confesse a Deus, abandona, porque só vai dar mal. Vai dar ruim. O pecado é assim. Irmãos, endurece e morre. Tá? Cuidado. Judas não se arrependeu, morreu. Se suicidou. Foi ceifado. Pedro pecou, traiu, negou, aliás, mas se arrependeu. O filho pródigo pecou. Lucas 15, quando fala do filho pródigo, irmãos, ele na cara dura, falou: pai, me dá a parte da minha herança. Isto era uma blasfêmia. Isso era matar, assassinar o pai vivo. Ninguém fazia isto. Era um crime bárbaro, um pecado grandioso. E aquele filho pródigo pecou contra o seu pai. Se arrependeu? Sim. Voltou? Sim. O pai recebeu? Sim. Foi acolhido? Sim. Foi perdoado? Sim. Quando naquele texto fala que o pai beijou, aquilo era: eu te perdoo. Entende?
o pai do filho pródigo representa quem? Deus. E o filho pródigo? Você e eu. Quando nós voltamos, Deus vai nos receber? Sim. Ele vai nos perdoar? Sim. Não precisa temer. Volte à comunhão com Deus. Não deixa pecado aqui. Esse pecado só vai fazer mal. Só vai levar para a morte. Quem não se arrepende está caminhando para a morte, para o inferno. Não pode brincar com o pecado. O pecado matou Jesus. Nós morremos com Cristo naquela cruz por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. É uma coisa seríssima, seríssima. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Pega as promessas de Deus. Leve a sério. O sangue da cruz já nos purificou. Agora, se você pecou hoje, é arrependimento, confissão e abandono. É o lavar os pés. Mas que você foi banhado, purificado naquela cruz, você foi. Vós estáis limpos, disse Jesus. Creia nisto. Creia que você foi justificado. Creia que você está banhado. Tá bom? Não deixe o diabo fazer confusão na sua cabeça. Por isso que a Bíblia nos traz tanta convicção quanto a salvação eterna, sabe? E os verdadeiros cristãos têm convicção que vai para o céu, né? Eu estava testemunhando para um sobrinho do Japão. Ele é filho de pastor. E eu falei, olha, eu gosto do Evangelho de Cristo, porque nos dá certeza da salvação. Bruno, o tio, se morrer daqui a 5 minutos, o tio, 100% de certeza, vai para o céu. Eu não tenho um pinguinho de dúvidas. Eu vou para o céu. Este é o Evangelho de Cristo. E ele, depois, acho que aquilo entrou na cabeça dele, no dia seguinte, a gente estava comendo, ele falou, ixi, tio, eu não sei. Eu não sei se eu vou para o céu. Eu não tenho certeza. O diabo trabalha para te colocar dúvidas. O Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, nos dá convicção, irmãos. Vou perguntar outra vez, você está banhado, sim ou não? Sim. E se você pecar, você vai para o inferno ou para o céu? Para o céu, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e se nós confessarmos, Ele vai nos perdoar. Tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai fazer de tudo para te conduzir ao arrependimento e à comunhão com Ele. Nunca se esqueça que é isso que Deus quer para você, para você. Ele quer você junto dele, junto dele. Você sabe que Isaías 59 fala que a nossa transgressão faz separação entre nós e o nosso Deus. Nunca se esqueça, pecado tira a alegria da salvação, como Salmo 51, Davi fala, restitui-me a alegria da tua salvação, porque ele havia pecado. Tá? Então o pecado nos separa de Deus, como o profeta Isaías fala. O pecado quebra a comunhão com Deus, e Jesus Cristo se fez pecado naquela cruz, ele foi abandonado pelo Senhor, perdeu a comunhão com o Senhor. Pecado é coisa séria. Então, não deixa pecado no seu coração, jamais, jamais, tá bom? Isso é super importante para você. Vamos para o céu? Vamos. O sangue de Cristo nos purificou e nos purifica de todo pecado. O nosso Deus
é o Deus de muitas misericórdias, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele nos salvou. Ele é a nossa salvação. Nele estamos salvos. Eu quero dizer, irmãozinho, permaneça em Cristo. O único que disse permanecer em mim foi Ele. Viu? O único. Fica nele. Fica com Ele. E não deixe o pecado separar você dele. Se sujar os pés, lave. Peça perdão. Purificação. Lavagem. Perdão. Porque você já está limpo. Você já está limpo. Justificado pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Bom ânimo. Amém. Bom ânimo. Amém. Vamos pro céu. Amém. 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 Irmãos, um dia a gente estava jogando bola e dois irmãozinhos estavam brigando. Um levou uma falta dura, estava tão nervoso com o outro que ele falou: vai pro inferno. Falou desse jeito: vai pro inferno. Mas hoje eu estou falando para você: vai pro céu. Tá bom? Vai pro céu.